Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigado por ter escolhido ficar conosco, não é, Eliane? Sim, porque para nós é sempre um prazer, né, Mites? As conversas são agradáveis, às vezes os assuntos são meio complicados, outros são muito divertidos, né? Mas nós normalmente temos uma conversa bem agradável. Hoje nós vamos conversar sobre conflitos. Porque... É por isso que eu falei que nem sempre... Nós já conversamos outras vezes, não é a primeira vez que nós vamos falar, porque tem conflito de todo tipo. De todo tipo e todo dia, né? A todo tempo, a todo tempo mesmo. Tem que ser falado mesmo. Se você tem um mínimo de maturidade, você tem essa consciência, né? Você começa, assim que você começa a ter entendimento do que é a vida, os conflitos vão aparecer. Os conflitos vão aparecer, né? Exatamente. E, desde quando você é bebê, se você não consegue expressar o que você está sentindo, a mãe não sabe se está chorando porque está com fome, porque está molhado, ou porque está desconfortável o lugar, né? Mesmo que você não tenha consciência que isto seja um conflito, é um problema para você, é um sinônimo. Né? Porque, em essência, o conflito é isso, né? É quando você percebe que uma necessidade sua não está sendo atendida. Aí você começa a ficar desconfortável e você entra em conflito, né? E sabe o que, queridos? O mesmo conflito, o mesmo problema, tudo, de uma pessoa para o outro, tem maneiras diferentes de ser tratado. Sim, tem maneiras diferentes e às vezes as pessoas sentem diferente também. O que às vezes pode gerar uma tristeza numa pessoa, pode gerar ira no outro, conforme a pessoa vê a situação. Reage né? a ele. Reage né? a ele, isso. Enfim, e nós sempre tentamos porque precisa se resolver conflito. Conflito é o tipo da coisa que não dá para levar de barriga, porque ele vai continuar. Isso, né? Eu vi alguma coisa assim, né? Se o conflito é aquela coisa que mais a gente sente individual de uma situação que não está agradável. Pode ser até em relação ao outro. Mas se nós não olhamos e se não há uma conversa, caminha para um confronto, né? Você vai confrontar, às vezes vai de uma maneira mais agressiva, é uma coisa assim um pouco mais pesada do que simplesmente um conflito. Então tem que se resolver antes, porque ele vai complicar, né? A tendência de, se não estiver resolvido, é complicar mesmo, porque não tem outra... muitas coisas nos causam sofrimento e a gente hoje vai... falar um pouquinho dos conflitos relacionais mesmo, porque não tem como a gente usar uma couraça, uma armadura para nos defender o tempo todo de pessoas, né? Isso. Agora, quando uma pessoa, talvez, não sei, uma pessoa mais distante nos afronta ou nos machuca, a gente às vezes não sofre tanto. Isso, né? É verdade. Aquilo não nos atinge, né? A pessoa pode até falar uma coisa, às vezes, mais pesada, uma coisa que... Mas você fala, nem vou ver as pessoas de novo, vai pra lá, vira aí, ou vai então embora, né? Eu realmente... a opinião dela não me importa. Vou me afastar dela. Isso, o conflito que nós temos que resolver mesmo são aqueles que... com pessoas que nos cercam, que estão perto de nós, com quem nós convivemos. E temos que tocar a vida. Que são pessoas importantes, que aí você vai falar, poxa, como que eu vou viver com essa pessoa nesse jeito? Sim. Porque se não é resolvido e nós falamos que pode aumentar, por um outro lado, ela tira uma coisa muito importante no relacionamento, que é a intimidade. Né? E a intimidade, o prazer, a alegria, tudo, né? Vai embora junto com o conflito. Né? A palavra de Deus, no Salmo 55, diz assim, começando no 12. Pois não é um inimigo que me afronta, então eu poderia suportá-lo. Nem é um adversário que se exalta contra mim, porque desse eu poderia esconder-me. Mas é tu, homem meu igual, meu companheiro, o meu amigo íntimo. Conversávamos juntos, tranquilamente andávamos na casa de Deus. Né?
Olha que legal. que essa é uma verdade muito é. grande. Quem nos machuca são as pessoas que nós amamos, né? Isso que é engraçado, porque, como ele falou ali, né, se é um inimigo que ele já está preparado para um embate, para uma resposta um pouco mais ácida, ou até um afastamento. Um afastamento, ele está preparado. Nunca né? mais quero vê-lo e pronto, é inimigo. É. Agora, não tem essa de nunca mais quero ver meu filho, meu marido, né? Às vezes, a minha amiga de... sabe lá, né? É isso, às vezes um irmão na igreja em que você convive, e é um comando de Deus, é comunhão com esse irmão, né? Como que você vai viver em comunhão se está em conflito? Então a gente acha assim, é muito bom a gente trocar alguma experiência a respeito de conflitos para identificar a raiz desse conflito, o que é que provocou, porque ele identificado, ele pode ser resolvido. Sim, né? sim. Essa tem que é a umas verdade. fases, né? Eu acho que essa a gente que vem da área da saúde, o diagnóstico da linguagem, né? De identificar o que está acontecendo é fundamental. Por que esse conflito está gerando? Né? Sabe por quê? Porque se você toma posições num conflito, posições equivocadas, né? Por exemplo, se você toma a posição de vítima dentro do conflito, isso, né? Provavelmente você vai continuar sendo vítima até o final de toda a história, porque você vai estar sempre contando a história, se comportando como vítima, justificando o teu comportamento, né? Isso. E vai ter sempre o outro em oposição, porque à medida que eu sou vítima, o outro é o agressor. É o agressor, né? Não tem jeito. Se eu sou a coitada, eu sou machucado, vai ter quem me machucou. Então vai haver essa condição de oposição e de embate o tempo inteiro, sendo que o relacionamento não necessariamente tem que ser um embate, né? E também o tanto que nós nos envolvemos emocionalmente pode prejudicar uma visão real daquilo que estabeleceu o conflito. Isso, né? Exatamente. À medida que a gente identifica, você vai falar assim, poxa, mas é isso, né? Sim. É tão bom quando você consegue, numa situação de conflito, descobrir um engano, né? Porque às vezes... porque vamos falar de coisas bastante reais. A maior parte dos conflitos entre aqueles que nós amamos na nossa casa, que é o que mais nos interessa com o marido, vem a partir de coisas pequenas. A pessoa chega e diz assim pra gente, foi uma discussão tão boba. Ou então, às vezes, diz, foi uma palavrinha. Maldita. Né? Não no sentido dela ser mal colocada, né? E o outro, às vezes, chega com uma expectativa, assim, um pouco distorcida, um pouco diferente do que aconteceu. Quer dizer, deu aquilo, pronto, né? Sabe, a palavra de Deus disse que não é pelo fato de nós sermos cristãos que isso seja impossível de acontecer na nossa vida. Não né? Porque leva em consideração, né, Mirtz? Eu acho uma coisa bem legal a gente colocar, que a gente vem com... Vamos falar dos cônjuges, porque o filho ele está criado no mesmo ambiente. Mas mesmo assim dá conflito, né? Para você ver o que acontece. Vem de valores diferentes, né? De famílias diferentes. Nós estamos falando de casamento na mesmo país. De família, Que dirá em casamentos diferentes, né? De países diferentes. Às vezes o valor, uma família costumava fazer assim, às vezes para uma família aquela atitude é interpretada de maneira ruim, na outra é normal, né? Então acontece de você perceber no outro algo que ele não teve intenção de fazer, né? E alguns, né? Eu acho bem interessante falar no casamento, porque na hora que você está escolhendo o cônjuge, às vezes você não pondera os possíveis conflitos que vão advir de coisa tão diferente. Nós tivemos uma história de um missionário daqui do Brasil que foi viver na China. E se apaixonou por uma chinesa. Agora, imagine os dois casados, aquilo que eles relataram para nós. A maneira, por exemplo, como eles lidavam, ele missionário, cristão, como é que ele lidava com a morte? Para nós cristãos, a morte nunca é o fim. Nunca é o fim. Tá? Nós temos uma vida eterna e tudo mais. Nós sabemos coisa.
a cultura dela fazia com que ela levasse comida para os antepassados dela, levasse dinheiro, fizesse coisas assim. Gente, era uma diversidade tão grande. E vamos dizer que em relação a nós, que a gente deixa os mortos quietos e não temos nem referência, nem consultamos os mortos, é uma coisa muito complicada, né? Complicada, eles falam, vão lá falar com eles, vão dividir as coisas e tal. Então, é muito difícil. O conflito existia, tinha que ser. Agora, e eles foram trabalhar isso e contaram a dificuldade que foi depois de casado. Eles não avaliaram antes. Que seria assim, né? Exatamente. E algumas ordenanças bíblicas, querido, têm que ser obedecidas por nós, crentes cristãos, dentro do conflito. Dentro do conflito, exatamente. Vou ler Mateus para vocês. Mateus 5, a partir do 44, diz assim: Eu vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, faz chover sobre justos ou injustos. Aí, então, e depois ele vai continuando assim: se vocês amam só aquele que é bonzinho, que é fácil, que mérito vocês têm? Que mérito tem? Né? É fácil, né? Aí é uma coisa bem legal da gente entender esse amor ágape, né? Esse amor de Deus, e um amor que a gente quer conviver, né? Porque provavelmente esse amar o seu inimigo não é um amor de convivência, mas é assim, um querer bem, o respeitá-lo, né? Como diferente. Né? É você resolver o conflito com ele. Isso. Né? Isso. E às vezes, este é o grande engano dentro de casamento, sabe? Você olha para o seu marido ou para sua mulher como seu inimigo. Olha que ridículo, olha, né? Que difícil. Nisso tem assim algumas regras básicas, e dá para dizer que é regras mesmo assim. Não escolha, se você quer um casamento mais fácil, né? Não escolha um marido tão diferente da sua cultura, dos seus valores, que a Bíblia diz, né? Dos seus valores fundamentais, né? Porque provavelmente ele não mudará. Pode ser que mude, pode ser que haja um momento de acerto. Mas e se não mudar, né? A Eliane falou assim, pode ser que mude. Veja o que a Bíblia... Mas é difícil, né? Vê o que a Bíblia diz. Provérbios 18, 19 diz assim: o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Olha, não é fácil. Não é fácil. Sabe, depois que a ofensa está estabelecida, a palavra de Deus está dizendo, ele vai resistir a tudo. Ele vai resistir ao seu primeiro pedido de perdão, né? Isso, porque uma das vamos dizer, das soluções é um perdão. É o pedir perdão, né? E mesmo que você chame para você, você escolha pedir perdão intencionalmente, mesmo não se sentindo tão culpada assim, talvez você não vá ser perdoada na primeira vez, tão facilmente, né? Exatamente. Porque uma das soluções do conflito é você assumir as perdas e falar, olha, alguém vai ter que abrir mão de estar certo para resolver o conflito, né? Essa é uma boa história. Então, vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo bem rápido e no segundo bloco nós vamos nessa linha aqui para ajudar no conflito. A gente volta já. Estamos de volta e nós estamos conversando sobre algumas possibilidades da gente aprender a lidar com esses conflitos tão comuns dentro da nossa casa. Né? Porque os grandes conflitos, às vezes, né? São resolvidos politicamente por quem é do corpo diplomático. Mas, sabe, são esses do dia a dia. A palavra de Deus, em 1 Coríntios 6, 7, diz assim: na verdade, já é uma completa derrota para vós terdes demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes a fraude? Né? É ordenança bíblica, é orientação bíblica, sabe? A maioria de nós quer reclamar do outro. Né? A gente quer
que resolva a nossa parte do jeito que a gente gostaria. A gente não, é difícil a capacidade de abrir mão. Eu demorei um pouco para entender isso. Né? Eu acho que todos nós, sabe por quê? Se bem, é aquela história que no linguajar comum eles dizem assim: você tem duas escolhas, você quer ter razão ou quer ser feliz? Isso, né? Exatamente, porque em princípio, e na minha cabeça era assim muito claro, assim, se eu estou certa, por que eu não vou abrir mão, né? Pois é. Depois que você fala, olha, mas até não é tão importante você estar certo, né? Porque este conflito, que é um conflito mais comum de todos numa casa, é saber quem tem razão. Isso. Esse é o conflito mais comum. Quem é que tem razão? Agora, tem nuances sobre isso. Por exemplo, se o caso, se aquilo que estão conversando, existe um padrão de certo e errado, isso, vai ter razão quem estiver certo. Isso, né? A gente está conversando, mas é lógico. Assim, por exemplo, como nós sempre falamos aqui, a Bíblia traz algumas diretrizes de coisas que realmente é certo, mas a gente está comentando, às vezes, de forma cultural de agir, né? Então, aí mas é verdade. Mas mesmo assim, se você tem, como esposa, vamos supor, eu tenho convicção que a razão está comigo porque eu estou certa nesse quesito. E o conflito permanece, sabe o que a Bíblia diz que eu devo fazer? Ceder. Não é verdade? Se eu tenho o entendimento que eu estou certa, né, que custa eu falar, tá bom, me render naquele momento. Mas sabe o que, queridos? Eu acho que mulheres, e pela experiência nossa de aconselhamento, têm esse medo de, ao fazer isso, se tornar um hábito, ser sempre assim, né? Tem uma colocação... Tem um risco. Tem um risco, exatamente. E assim... tem que começar por alguém. De certa forma, pode começar por aquele que está mais próximo de Deus, né? Que tem a habilidade e o conhecimento de abrir mão. Mas tem uma coisa bem bacana, que é assim, à medida em que eu... E Deus é fantástico, também por causa disso, né? Porque assim, à medida que eu abro mão dessa minha razão, desse meu entender que está certo e tal, e entrego para Deus, a causa é de Deus. Deus vai agir no coração. Ele vai estar trabalhando em meu favor. Isso, né? Vai agir no coração dele. Se a gente orar, então, sem orar, vai alivia lá. Porque a oração correta não é muda ele, sabe? Porque como é que você vai dar uma ordem dessa para Deus? Muda ele, né? Agora, na hora que você cede teu coração e você é amada do Senhor, ele é amado. A ordenança que eu acabei de ler para você, ele disse assim, Deus faz o sol nascer sobre o justo, o injusto, sobre... Exatamente. Ama todas as pessoas, mas a colocação da Eliane é perfeita. Eu fui obediente à palavra, né? Eu cedi, Deus vai trabalhar ao meu favor. Ao meu favor. Né? Aí vem aquela, posso descansar no Senhor, né? Esse conflito é diferente quando o conflito não tem a ver com certo e errado. Tem a ver só com opinião diferente. Diferente, né? Isso. Então, é outro tipo de conflito. Outro tipo de conflito, exatamente. Porque aí a gente está falando que não é uma verdade da Bíblia, é uma coisa assim, que a gente tem e aí pode acontecer uma visão diferente, sim, né? Isso é do individual de cada um. Individual de cada um. Então, esse é mais difícil que o certo e errado. Esse é. Porque diz respeito à preferência, tá? Como é que se vai resolver questões desse tipo, né? Gente, a palavra de Deus dá um conselho pra gente, que na multidão de conselheiros, a sabedoria, né? É muita conversa. Você, além de conversar com o cônjuge, todo tipo de ajuda que você puder ter, né? E tudo mais. E tem uma coisa, né, Mitz, que eu não sei, assim, em casa até nem se fala muito. A gente resolve mais, assim, na raciocínio, na percepção, nas coisas mais, assim, um gesto de carinho, você entende que está voltando atrás, é meio... gostoso, mas não é tão direto. E também as mulheres em si, a gente conversa e tem um jeito de falar mais para resolver. Os homens, eu acho que são um pouco mais calados, né? Então, ou menos criativos até, porque esse é um dos exemplos de conflito de opinião diferente, que exige até criatividade. Você tem que botar a tua criatividade. O mais comum que a gente sugere é um sistema de troca.
tá? Isso, é coisa diferente. Então, dessa vez eu cedo. Da Isso, próxima, cede você, né? É aquelas exatamente. coisinhas básicas que geram conflito, com as mais boas intenções, sabe? Eu sempre digo, às vezes, aquela boa intenção do marido de fazer uma coisa tão legal, ele vai fazer uma coisa que você não está nem aí. Não fez sentido para você. Não fez sentido para você. Não era né? o que você esperava. Olha, né? comprei assim 2 ingressos para nós assistirmos uma ópera e você simplesmente detesta, não né? Tava. Como é que vai ser? Aguenta aquela ópera à noite, aquele dia, né? Porque daí dá um sorriso e agradece. Agradece numa outra situação, você explica que você não é tão chegada, que você não gosta e tudo, e sugere que talvez uma comédia, ou então até aquele café que abriu recentemente, que tem umas coisinhas. Isso. Esse é diálogo, né? Isso, esse é diálogo. E isso que é legal a gente falar agora, assim, dessa linguagem, né? Porque às vezes você dar um não, como a gente está falando, ou falar que foi bom, mas não é algo que você admira tanto, de uma maneira suave e elegante, a outra pessoa não se ofende ou não se magoa. Mas às vezes um não meio difícil, a pessoa vai se magoar. Então a gente toma cuidado que na convivência do casal, às vezes você ser um pouco mais delicado, elegante, faz bem para o outro, né? E independente de educado ou elegante, se você for cristão, olha o que a ordenança bíblica te manda. Efésios 4:32. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também você foi perdoado. Isso, sabe? De coração, né? Ou você tem que ter... Porque, gente, existe conflito muito sério que tem consequências lá na frente. Por exemplo, a respeito de gastos, sabe? A gente já falou muito a respeito disso. Aí... Marido que tem um posicionamento a respeito do que é bom, o que ele quer pôr na casa, e a mulher que faz a casa funcionar. Né? Ele sente que está indo dinheiro pelo rabo, que a coisa tudo. Vai, ou quando quer. Não, às aí vezes são coisas sérias. São coisas assim que não pesadas. Pode deixar virar conflito. Eu lembro de uma coisa bem básica, não ia chegar a virar um conflito, mas o meu marido sempre achava que o segundo carro naquele momento era necessário. Eu ponderava para ele o momento. Eu dizia que a gente podia esperar mais, porque eu mostrava para ele como é que estava funcionando com um só, enfim, mas ia-se entrar algum dinheiro e coisa, e não, eu acho e tal. Aí foi tão engraçado porque a gente teve uma porção de conversas, parecia que ele não ia ceder, porque ele usavam assim, quem está sofrendo, você está achando confortável isso, só que eu não estou, como homem, eu sinto, isso. Não quero que você um dia tenha que pegar o táxi, ou não quero que depois eu tenha que sair correndo do meu serviço para pegar as crianças. Então tinha argumentos fortes que geravam conflito. Aí foi tão engraçado assim, eu achei engraçado porque... eu disse assim, você tem certeza que você acha necessário mesmo hoje esse segundo carro? Ele falou, olha, eu acho. Eu falei, então acho que eu vou fazer o seguinte, porque a minha necessidade era de 2 armários, sabe? Porque as coisas estavam... Eu falei, eu vou guardar então os cobertores, os travesseiros dentro do carro. Dentro do carro. Sabe? Mas eu falei em tom de brincadeira para que ele desse atenção para... Eu falei, daí eu levo os cobertores, o carro, as coisas... Porque essas coisas, para quem mora em Curitiba, a gente tem muito, não tem? Sim, numa cidade que tem frio. Entendi. Aí ele falou... A gente, depois de dar muita risada, ele falou, bom, vamos pensar. Ele falou, talvez... E foi uma coisa assim que a gente... Não foi um grande conflito, mas foi uma maneira, sabe, da gente ir colocando as coisas ao longo de semanas. Porque isso não foi na conversa de um dia. Mas você fez uma coisa recomendável e muito inteligente, que você devolveu a ele numa forma de pergunta. Isso até é muito interessante. Você não acha que... Então, você não falou, não desmereceu a ideia dele, nada. Você lançou uma outra possibilidade e uma consequência, né? Então, você falou, você não acha que... Então, eu vou pegar e vou fazer isso. E aí, você fez um raciocínio na cabeça dele, né? Sabe, são coisas que a gente tem que pensar quando nós estamos lidando com conflito. Isso. Sabe, porque assim, eu acho que... Eu acho que não sai do lugar. Você quando você envia, como ele mandou, uma pergunta assim, mas se você...
Ou pensar, né? Se nós, né? Se nós, ou se acontecer que, né? Fizer algumas colocações, né? Desfoca do eu quero, do eu preciso, do eu posso, e põe no bem comum, porque o que a gente está falando aqui, em síntese, é o bem do casal, o bem comum, né? Sim. Da família. Uma das outras coisas, a gente está falando de algumas causas de conflito, né? Uma coisa que causa conflito mesmo é a imaturidade de um, né? Ah, sim. Porque nós não estamos falando de pessoas assim... normalmente, um casal tem padrão, não estamos falando de idade, diferença, não. É de maturidade e imaturidade. Imaturidade, que né? pode ter uma idade mais avançada, você continua sendo continua imaturo. Sendo né? bebezão, né? Não necessariamente segue a mesma ordem. Gente, quando a pessoa é imatura, está voltada só para ela mesma, resolver conflito dentro de casa é uma coisinha que precisa ser focada, né? Porque aí chega quase naquela... E nessa situação da pessoa... Salomão fala da mulher rixosa, mas como ele falava da mulher, como ele era homem. Mas pode ter o homem rixoso também e imaturo. É muito complicado o tempo inteiro você tendo que abrir mão das coisas porque a outra pessoa não compreende, né? E sabe, eu digo assim, se não houver um reconhecimento do verdadeiro problema, o conflito não pode ser tratado. Não vai. Sabe, o imaturo vai ter que chegar à conclusão. Agora, não é porque ele chegou à conclusão que é imaturo que o problema está resolvido. Não. Porque ele precisa crescer. Aí vai demorar um tempo. Até ele amadurecer. Então, né, aí o cônjuge que é mais maduro, né, vai ter que ter paciência. Porque também é bíblico, vou ler. 1 Tessalonicenses 5,14 diz assim, exortamo-vos também que ademoestais os insubmissos, consolai os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos com todos. Gente, na resolução de conflito entre cristãos, você tem que fazer a parte de obediência do evangelho. Longanimidade. Certamente. Não é verdade? E não é fácil. Porque é simples assim, mas não é fácil. É simples assim, mas não é fácil. Tá claro o comando de Deus, mas não é fácil. E em Provérbios, eu gosto também que ele fala assim, se a gente exortar, né, como nós estamos falando aqui, um sábio, mais sábio ele ficará. Mas se a gente exorta um tolo, você arranjou um inimigo. Arranjou um inimigo e bancou a tola. E bancou a tola também. Então, quer dizer, é complicado, porque às vezes você tem que fazer todo um processo de educação, um processo de envolvimento, de despertamento da pessoa para poder dialogar, né? Queridos, a gente queria nessa conversa falar para você de outros conflitos. Conflitos que... de mágoa que não são culpa de ninguém, de conflitos, de desejos conflitantes. Mas a gente vai... Outro dia a gente volta, sabe? O importante é que você ficou conosco até agora e a gente convida você para um próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.